Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam bem-vindos ao Saída Tech, o quadro do Saída de Emergência destinado a trazer as últimas novidades do que é tendência em tecnologia e inovação no mercado de turismo. O propósito desse podcast é levar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Eu sou a Mariana Maronese. E eu sou a Cristina Amador. E juntos vamos conduzi-los no bate-papo tecnológico de hoje. Tripulantes, microfones em automático. E antes de iniciarmos a pauta de hoje, vamos ao nosso Pocket Trends. O Pocket Trends é o quadro onde trazemos inovações e o que se tornou tendência nesse último mês. O Banco Central está desenvolvendo uma nova moeda eletrônica que utiliza a tecnologia blockchain e tem o mesmo valor do real. É descentralizado e tem força legal para as transações oficiais. Atualmente está em testes com bancos e instituições financeiras e deve estar disponível para os consumidores até o final de 2024. Prepare-se para dizer adeus ao papel moeda e olá ao Drex, o real digital. Ministério da Justiça aplica a primeira multa à empresa por violar dados. Decisão atuou a companhia de telemarketing em mais de R$14 mil por descumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo o órgão, a empresa teria passado contatos de WhatsApp de eleitores para fins de campanha eleitoral. E temos novidades tecnológicas no esporte também. Enquanto atletas do mundo todo pretendem fazer história, uma startup da aviação brasileira vem correndo por fora desenvolvendo um táxi voador elétrico que pode estrear nas Olimpíadas de Paris de 2024. Este seria o primeiro serviço na Europa a usar uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical. Partiu Paris, Cris? Agora chegou o grande momento. Vamos ao Tech Trends. O Tech Trends, neste quadro, trazemos um assunto, tema principal sobre as tendências tecnológicas que mais estão se discutindo no momento. E a pauta do Saída Tech de hoje será sobre o LGPD e cibersegurança. Para falar desse assunto, trouxemos nossos convidados, a Patrícia Peck e o Domingo Montanaro, ambos especialistas em proteção de dados e cibersegurança, para debatermos sobre este tema. Sejam bem-vindos. Montanaro, quem é você nesse metaverso tecnológico? Cristina, Mariana, Patrícia, grande prazer estar aqui. Bom, eu sou perito em informática, né? Então eu atuo normalmente depois que o incidente cibernético se materializa, né? Sempre depois que o problema acontece. Já venho fazendo isso há 23 anos, sempre oriundo aí das questões técnicas de tecnologia da informação, segurança da informação. Tenho 40 anos de idade, já sempre muito apaixonado também por tudo que envolva tecnologia, né? E hoje eu tenho a minha própria empresa, fazendo isso já desde 2016. Então, um grande prazer estar falando aqui com vocês e aprender, principalmente aqui com a Patrícia, que dá aula e aula do assunto, né? Vamos lá. Bem, olá a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui no podcast. Agradeço a oportunidade ao Jeff, Mariana, Cristina e Montanaro. Eu sou advogada, né? Sou especialista em direito digital, já atuo há 20 anos nessa pauta, digamos assim, do quanto que a gente tem regulado inovação e que temos que atender essas novas regras de comportamento, sempre visando transparência, ética e segurança. E estou, né, no Conselho Nacional de Proteção de Dados, já aí há algum tempo, e acredito que é um trabalho, né, de toda a sociedade querer desenvolver tecnologia sustentável e que respeite
direitos humanos e que a gente possa viver a atual corrida robótica, digamos assim, e que o Brasil se coloque, se posicione cada vez melhor, mas que a gente consiga, né, ter essa convivência, digamos, humana-máquina saudável e segura. Acho que é isso que todos nós queremos. Então, estou aqui para apoiar, para tirar dúvidas, ver de que maneira a gente usa a tecnologia para o melhor bem-estar humano e para a gente também evitar ataques, fraudes, vazamentos, que eu acho que isso que é o de melhor que essa legislação veio nos trazer, né? Não é fácil ter uma lei nova, né? Todo mundo diz, será que a lei vai pegar ou não? Mas é quando a gente define aquele mínimo de padrão de conduta para todo mundo conseguir se desenvolver de uma forma melhor, né? Porque se um faz e o outro não faz, coloca todo mundo em risco. Eu acho que esse que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Perfeito, perfeito. Legal. E até para a gente introduzir um pouco mais o assunto, né? A gente está aí com essa lei no Brasil há 5 anos, mas o que de fato é o LGPD e quando a gente fala dessa lei de LGPD, de que dados a gente está falando efetivamente? Mari, se me permitisse, Montanaro dê a deixa aqui também, né, para eu abrir Só a faltava não ser conversa. você a responder isso, né? A conversa, acho que o nome diz, né, Lei Geral de Proteção de Dados, mas é um tipo de dado bem específico, que são os dados pessoais. E quando a gente fala de dado pessoal, é aquele dado relacionado a um indivíduo que é o titular, pessoa humana, que tem a capacidade de gerar identificação direta ou indireta dessa pessoa. E esse é um rol de informações que nós temos hoje, que é aprender a proteger. Por isso que fala que é lei de proteção de dados pessoais. Não é uma lei de proibição, porque nós precisamos tratar esse tipo de informação para nos relacionar, tanto entre indivíduos como indivíduos e instituições. Então, só para dar alguns exemplos para ilustrar, eu preciso saber que estou lidando com a Patrícia para poder atendê-la. Então, isso são dados normalmente relacionados a uma autenticação, a uma identificação. E isso acontece o tempo inteiro nas nossas relações. Até para ter certeza que eu estou lidando com a Patrícia e não com outra pessoa se fazendo passar pela Patrícia, ou uma outra Patrícia, que pode ser um homônimo. Então, a legislação, ela, ao mesmo tempo que é que proteja, quando eu lido com os dados da Patrícia, eu recebo essa informação dela por uma necessidade específica, então são sempre tratamentos para finalidades específicas, mas eu não posso descuidar dessa informação, não posso ter um puxadinho de dados, né? A partir do momento que eu estou legitimado para tratar essa informação, porque era uma autenticação, uma identificação, eu não posso deixar aquilo de uma forma que qualquer um depois possa usar aquela informação. Então, só dando esse exemplo, a gente faz isso, seja em vias físicas ou vias eletrônicas, quando passa por uma portaria, quando vai se autenticar num hotel, quando entra num avião, quando está entrando numa conta bancária, isso é o tempo inteiro. Assim como a gente também tem dados pessoais, que seria a categoria sensível, que é aquilo que está relacionado com uma informação que pode afetar liberdades individuais. Esse tipo de dado pessoal é um rol restritivo, taxativo da lei, venho muito em linha com um pacto que nós realizamos em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a gente não iria perseguir pessoas, mas isso é bem pós-Segunda Guerra Mundial, devido às suas escolhas, à sua orientação religiosa, à sua orientação sexual, às suas características de saúde, se ela tivesse alguma doença, tá? Nada disso podia mais definir algo que pudesse impactar a sua liberdade, né, as suas escolhas. Então, por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é considerada uma atualização dos direitos humanos na sociedade tecnológica, na sociedade digital. Então, quando a gente tem hoje dados pessoais sensíveis, é quando eu tenho, por exemplo, o preenchimento de um formulário, que pode ser até na área de pessoas, sobre
orientação sexual, eu tenho um dado de saúde, eu tenho uma informação de biometria, né, daquela pessoa, tenho uma orientação relacionada a questões religiosas, né? Então, todas essas questões que afetam as liberdades. Então, eu posso, por exemplo, hoje preencher um cadastro simples só com o meu e-mail, só com o meu e-mail, mas se aquela instituição é uma instituição, por exemplo, que possa definir de alguma maneira uma escolha, né, uma orientação, só por eu saber que aquela pessoa se cadastrou ali, né? Então, vamos dar um exemplo: ali é um clube ou um bar LGBTQIA+, né? Então, poxa, se aquilo vaza, se aquela lista de pessoas que participam dali vaza, eu estou expondo uma informação que vira um dado pessoal sensível, mesmo sendo um cadastro de e-mails, porque está definindo a sua orientação sem que ela tivesse querido aquilo, sem que ela autorizasse aquilo, e pode ser algo, então, do seu foro íntimo, de que cabia apenas a ela a escolha de informar a quem ela quisesse a sua orientação, né? Então, é importante dizer que é uma legislação que tem esse aspecto de também proteger esse nível de intimidade do indivíduo, mas não quer dizer que esse indivíduo também não vai precisar tratar esses dados pessoais sensíveis com as entidades quando ele vai se relacionar, porque eu também preciso fazer um exame médico, porque eu também preciso informar alguma coisa na área do RH da empresa, né, com relação a isso. Por isso, o cuidado com o tratamento desses dados pessoais. Ou seja, uma legislação muito importante, gente, muito importante. Maravilha. Patrícia Montanaro, quem nunca foi surpreendido em farmácias solicitando o CPF dizendo que terá um desconto em produtos, não é mesmo? Quais os cuidados eu devo ter para evitar que meus dados sejam vazados nesse caso? Olha, de novo, esse daí eu tenho certeza que a Patrícia vai falar muito melhor que eu. De uma forma geral aqui, gente, a gente precisa entender a questão da responsabilidade que as empresas têm no momento que ela coleta um dado nosso, né? E aí a tua pergunta vai muito no sentido de que nós que somos os titulares, né? O que mais a gente pode fazer, perceba, né? E acho que é por isso que a legislação é tão importante nesse sentido, como pegando um pouco de carona aqui no discurso da Patrícia, porque uma vez que a gente passa o tal do CPF, né, a gente está fazendo ali praticamente uma negociação comercial, né? Eu te dou meu dado, você me dá o desconto, né? E aí, naquele momento para frente, uma vez que esse dado está colocado ali naquele terminal que aquela atendente digita, isso foge completamente do nosso controle, né? Então, isso vai parar em sabe-se lá Deus quantas bases de dados, quantos... E outra, tem pouca gente fala disso, né? Hoje, com a TI, do jeito que ela está, com as terceirizações, quarteirizações e etc., isso vai parar em uma série de empresas distintas também, não só em lugares distintos. Então, a partir do momento que aquele dado é coletado e depois enriquecido, conectado, né, de alguma forma, depois até vai parar no BI, né, e isso começa a ter ou inicializar um conjunto de processos dentro da empresa, aonde você rapidamente não consegue saber mais, perceba, principalmente se você é o titular, você não sabe se isso está só na mão da drogaria, se está na mão do prestador de serviço de TI da drogaria, está na mão do prestador de serviço de TI, hoje em dia com a nuvem, né? Essas empresas de TI acabam alugando outros serviços na internet também, que mal sabem em que país esse dado vai parar, se existe um backup offline que vai levar um HD externo dentro de um arquivo morto, no storage. Então, assim, são coisas que fogem completamente do nosso controle. Então, de uma forma geral, eu acho que a tua pergunta está muito focada, claro, no que o titular pode fazer, né? Eu acho que, no minimamente, tem um desconfiômetro do tipo, será que, de fato, todos esses dados são necessários para eu ter uma condição comercial, né, aqui benéfica, descontada, né? Então, por exemplo, né? Então, o CPF, eu entendo que é uma questão de identificação para cadastro, mas e quando você vai fazer o tal do cadastro naquela drogaria ou em qualquer outro lugar, será que de fato você precisa passar tantos e tantos dados, né?
e aí a gente pode dar N exemplos, eu tenho certeza que a Patrícia tem melhores dos que os meus, mas eu acho que, no mínimo, a gente tratar esses dados como se fosse dinheiro, sabe? O tempo todo que a gente acaba dando esses dados, ou passando esses dados, para poder fazer um cadastro, para poder se beneficiar de alguma coisa, é como se se a gente tivesse essa cultura, né, Patrícia, pena que a gente não tem, né, principalmente historicamente falando, comparado a outros países, a gente não tem muito esse cuidado com os nossos dados, mas se a gente começasse a equiparar e tratar esses dados como se fosse cédula, sabe? Tipo, olha, eu estou te dando aqui dinheiro, papel moeda, cuida bem disso para mim, sabe? Isso a gente poderia aí pensar do tipo, caramba, será que eu preciso passar tanta coisa para que isso aconteça, né? Porque, de fato, o titular hoje tem quase ou nenhum tipo de controle sobre o que é feito com esse dado dali para frente. É claro que existem os mecanismos na lei, né, para isso, mas na prática, no dia a dia, é difícil de ver tudo isso funcionando bonitinho, né? O titular de dados tem que ficar atento com alguns itens, né? Então, se é o CPF ou mais informações, né? Seja o nome, telefone, e-mail, porque você numa loja, do shopping, muitas pedem, né? Também um CPF ou um cadastro maior, até para fins de relacionamento, fidelização, desconto, acho que são as relações do varejo em geral, capturam muita coisa, até na revisitação daquela loja, mesmo quando ela não é presencial, né? Mesmo na experiência online que nós temos hoje de marketplaces, né? Que aumentou bastante depois da pandemia. Acho que para o titular é importante observar algumas coisas. A lei exige que tenha política de privacidade e proteção de dados publicada no site, que deixe claro o que vai ser feito com os dados e a segurança que o estabelecimento tem hoje esse compromisso com proteção de dados. Então, você tem que já checar, tem política? E se você está numa loja física, tem algum QR Code, alguma informação, algum aviso sobre a política, né? A gente tem informação nos protege como consumidores, como titulares. Segundo, é obrigatório pela lei, pelo artigo 41, ter o encarregado de dados, que é o DPO, que é a pessoa responsável dentro daquela instituição para responder às dúvidas dos titulares, às suas requisições e fazer cumprir os direitos relacionados à nova legislação. Então, esses são dois sinais para já ver se aquela entidade merece ou não minha confiança para eu passar meus dados para ela. Política que tem encarregado de dados, bem, já andou com conformidade da lei. Claro que a terceira questão vai envolver investiu nas ferramentas de segurança, está fazendo campanha educativa. Então, normalmente, quando tem política e tem encarregado, é mais fácil de estar caminhando na governança, de estar caminhando no cumprimento da lei. Agora, se não tem nenhum dos dois anteriores, e aí, CPF, câmera de vigilância capturando o seu rosto, qualquer informação que você passar, já está sujeito a ter mau uso, a ter vazamento, sabe? Você não saber o que vai acontecer. Então, acho que pode ser tanto uma relação que foi a que você citou, da farmácia, mais do que ser genérico, com quem eu estiver me relacionando, nós temos que saber fazer melhores escolhas. Escolher o CNPJ que está seguindo a lei. Porque seguir lei não é moleza, tem custo. Então, a gente tem que escolher as marcas que seguem compliance, que seguem as leis, que vão estar ali, que colocou uma pessoa para responder, para atender o cliente, né? Porque as quadrilhas de criminosos estão atacando, sabe? Estamos sujeitos, de repente, assim como uma pessoa pode estar sujeita na rua ao ladrão da bicicleta que leva seu celular e você tem que ter senha de bloqueio, ter cuidado com segurança, botar antivírus, porque proteção de dados pessoais também recai para o indivíduo essa mesma coisa. Então, acho que é sempre importante a gente olhar esses sinais assim para escolher melhor com quem que a gente quer confiar os nossos dados. Legal, tem muitos pontos realmente que a gente tem que ver no nosso dia a dia, né? Inclusive, ainda assim no dia a dia, a gente mexendo no celular, aquele simples like que a gente dá numa fotinha.
A gente corre risco também de ter os dados vazados e o que mais que a gente está ali correndo risco? Olha só, aquele simples like é impressionante e bacana o fato da gente ter aqui, vocês que são da área de TI também, vocês sabem disso, né? Para o usuário final é um simples like. Para a plataforma, isso starta, né? Começam milhares e milhares de rotinas, e essas rotinas têm código de programação para fazer N links, né? N instruções que vão enriquecer essa atividade do simples like. Então, nesse sentido, acho que o certo cuidado que a gente recomenda é ver até que ponto que aquela atividade que você já está acostumado, e óbvio, a gente está aqui falando de redes sociais, mas acho que isso reflete em tudo, né? De que forma que isso pode ser utilizado contra você. E a gente tem, né, hoje também uma cultura histórica também, de não analisar muito a questão do ônus dessas questões, né? Então, o e-mail é grátis, então vou lá usar, sabe? O mecanismo de busca é grátis, é tudo grátis e tal. E essa cultura do grátis acaba trazendo para a gente, né, só a visão do bônus e a gente acaba não olhando, caramba, e como é que eu estou pagando isso aqui, né? Porque, afinal de contas, a empresa do outro lado tem, imagina, a gente está falando aqui dos maiores empresas tech do planeta, que tem centenas de milhares de colaboradores, uns custos astronômicos aqui de operação, e é claro, eles precisam de alguma forma ganhar dinheiro com esse simples, com aquilo que parece para nós um simples like, né? Então, eu acho que a grande questão é, portanto, que fique muito claro para todos nós qual é a moeda de troca. Eu acho que aqui eu chamo até a grande questão, né? As pessoas não estão acostumadas a serem apresentadas com a seguinte opção: olha, eu te dou aqui um mecanismo de busca que vai fazer você trabalhar e ganhar mais dinheiro, ou que vai fazer você procurar encontrar uma passagem aérea mais barata, ou que vai fazer você ganhar tempo em N atividades do seu dia a dia. Você quer pagar com dinheiro ou você quer pagar com a sua privacidade, com a invasão da tua privacidade em muitos casos, né? Então, como não existe essa cultura da moeda de troca e no automático tudo se assume que é grátis, as pessoas vão usando sem saber qual que é o grande meio de pagamento e o ônus disso. Então, nesse sentido, eu acho que uma das grandes dicas que eu tenho para dar é a pessoa pensar o que ela corre de riscos, seja no seu dia a dia, na sua vida privada, na sua intimidade, caso aquelas atividades venham a vazar. Exemplo, não é só o like, mas e a mensagem que se manda também através da mesma plataforma que você deu o like. Ou aquelas mensagens que eram para ser hiper secretas, que, sabe, de fato, teriam um grande problema à tua reputação, porque não, caso no dia de amanhã viessem a vazar e etc. É só olhar com esses olhos, né, até onde eu posso me prejudicar e, obviamente, utilizar os mecanismos alternativos, caso, né, hoje existem N plataformas na internet que você pode, por exemplo, pagar, porque existe pelo menos uma garantia ainda aqui contratual, né, Patrícia, de que eles vão cuidar melhor ali da tua segurança, porque acho que essa é a grande problemática, né? Quem é que lê todos os termos de serviço dessas plataformas onde a gente utiliza hoje massivamente para dar os likes e para mandar mensagens e para, sabe, namorar e fazer tudo isso que a gente faz online, não é verdade? Então, essa é um pouco da provocação que eu colocaria para isso. Legal. Uai, Bom, eu a acho, Mari, só tecnologia. para dar uma complementada, Cris, que assim como a gente fala, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, hoje diga-me o que curtes, o que dá likes, né, que também eu te direi quem és, né, então acho que vale sempre um princípio da cautela, a gente tem recomendado assim, a gente não dá aquele curtir, 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 sabe, sem ler, sem olhar, que os nossos conteúdos e conexões podem sim trazer algum risco, não apenas de questões de cibersegurança, né, e dados pessoais, mas reputacionais também. Então, a pressa é inimiga da perfeição e da segurança da informação, gente. Então, olha, assim, Verdade. respira, faz com calma, que normalmente a gente faz melhor. Não, e até puxando um ponto aqui muito relevante, gente, se vocês me permitem, muito bom a Patrícia ter lembrado disso.
a gente não pode só achar que traz riscos para nós, traz riscos também para a comunidade. Eu acho que um dos maiores exemplos disso, né, é a questão da Cambridge Analytica, que, de acordo com o que as pessoas curtiam de likes ou não lá no Facebook, né, esse é um caso público, a gente pode falar abertamente aqui, caramba, se colocou uma democracia em risco, afinal de contas, de acordo, como a Patrícia falou muito bem, né? Diga-me com quem andas, ou seja, através do perfil que se traça dos likes, etc., eles estudavam a probabilidade de você votar num candidato X ou Y de acordo com essas campanhas de influência que podem ser montadas em cima desse estudo comportamental. Ou seja, caramba, se estuda o perfil da pessoa, se faz uma campanha de influência que pode fazer aquela pessoa mudar o seu voto. Percebe? Tudo isso nasce no estudo comportamental de tudo isso. Então, de fato, tem que tomar muito cuidado nesse sentido de, caramba, até quanto que eu estou aqui revelando da minha intimidade para que os outros possam explorar isso, seja contra mim ou seja contra a comunidade de uma forma geral. Vamos sair daqui, no mínimo, pensando um pouco mais, né? Esse é o Com objetivo. certeza. E com a tecnologia avançada, a gente também quer saber um pouquinho mais como que essas ameaças cibernéticas elas estão evoluindo ao longo dos anos, as tendências atuais e também com as medidas proativas, né, que podemos implementar para detectar e coibir as violações de dados e ataques. Pois é, eu posso começar aqui falando, né? Uhum. Eu acho que para a gente não ser muito técnico, é importante a gente lembrar, outra coisa também pegando carona aqui no que a Patrícia falou, de que do outro lado a gente tem muita gente fazendo o mal. Não sei se são centenas de milhares ou milhões de pessoas já que se dedicam ao cybercrime, ou seja, estamos falando de uma economia ilegítima, criminosa, antiética, imoral, enfim, que fatura trilhões de dólares ao ano. Já é um problema maior para a economia global do que o próprio tráfico de drogas. Então, se do outro lado você tem gente que acorda e trabalha 16 horas por dia para a prática de cybercrime, do lado de cá a gente tem que estar muito atento com tudo. E aí você pergunta, né, quais são que ameaças que tem? Veja, eles são de uma criatividade assim tamanha, né, que quando é que você poderia imaginar? Eu vou até fazer uma provocação, coisa que está acontecendo com os brasileiros agora recentemente, né? Quando é que você vai imaginar que só o fato de você atender uma chamada de vídeo já automaticamente te expõe, sabe? O que é que muitas pessoas estão fazendo, principalmente países da África e tal, né? Eles estão conseguindo listas de números de WhatsApp no Brasil, ligam, fazem uma videochamada, quando você atende do outro lado, tem uma pessoa mostrando partes íntimas, só de você atender, eles já tiram um print, e no mesmo print tem você, teu rosto, e a outra pessoa com as suas partes íntimas ali, mostrando para você na câmera. E aí eles vão começar a te extorquir, dizendo, olha, se você não me pagar tanto dinheiro, eu vou publicar este print aqui, esta captura de tela, dizendo que a gente fez uma chamada na internet para fazer sexo online, etc. Olha que coisa louca, né? Então, no fim do dia, é isso que a gente precisa olhar, que todos esses mecanismos que a gente utiliza, seja um smartphone, seja um laptop, etc., de alguma forma podem ser utilizados para nos propor risco, né? Então, eu acho que a gente está falando aqui não só de ver quais são as últimas ameaças, mas que de fato a gente invista em educação, tá? Que a gente, da mesma forma que a gente quer ensinar para os nossos filhos a defesa pessoal, não confiar em estranhos, etc., que a gente tem um investimento pesado, massivo, em educação aí para crianças, para adultos, até mesmo para a terceira idade, que está, infelizmente, caindo em muitos e muitos desses golpes, né? Então, essas ameaças têm ficado cada vez mais criativas e a gente tem que estar com a guarda alta. Tem um tópico, Cris, que eu acho que está alinhado com o que você comentou, que a gente tem tratado um pouco com a agenda de Congresso, né? Alguns senadores e alguns deputados têm tido simpatia de trazer mais a pauta da cibersegurança e está sendo discutido até a criação de um Conselho Nacional
de cibersegurança no Brasil, para fortalecer essa pauta, né, que anda junto com proteção de dados, né? Dentro da NPD, a própria regulamentação do artigo 46, para deixar os critérios e os requisitos mínimos mais específicos exigidos pela lei, como questões de padrão de criptografia, entre outros, que a lei europeia trouxe, e que a gente no Brasil ainda ficou sujeito à regulamentação. Devemos seguir melhores práticas, como a ISO, né, a família 27000 ali, mas é considerado melhor prática, né, não está especificado dentro da legislação, mas o que se tem tratado é que segurança vem de fábrica. Então, que na camada celular, na camada fabricante, deveria sim alguns requisitos virem de fábrica, inclusive quando a gente pensa em proteção de públicos vulneráveis, como citado pelo Montanaro, que é criança, adolescente e idoso. Então, até onde, em alguns aplicativos, quando você baixa, ele instala, né, nas lojinhas de aplicativos, ele já deveria exigir fator duplo de autenticação no setup, na hora que você instala, ele já te pedir isso, e não ser algo que o usuário coloca se quiser. Claro que a campanha educativa, ela é sempre fundamental. A gente tem que educar o usuário para ele não fazer o que a gente chama de autossabotagem, que é ele próprio não seguir aquilo que a gente instalou como medida de proteção. É que nem a pessoa que não gosta do bloqueio automático do celular e tira o bloqueio ou bota aquele tempo muito longo, que a gente sabe que o tempo tem que ser curtinho. Se a pessoa pegar o celular da sua mão, ele já bloquear rápido, né? E sabe que segurança às vezes luta com conveniência. Segurança e conveniência estão sempre num duelo ali, sabe? Né? A gente está sempre tendo que trabalhar a cultura da segurança do usuário, mas algumas coisas já podiam vir embarcadas, é que nem falar do automóvel. Se o cinto não viesse de fábrica, será que as pessoas mandariam pôr um cinto no carro, mesmo sabendo que o cinto é para proteger? E sendo vindo de fábrica, tendo lei que exige botar o cinto, tendo multa, ainda tem gente que puxa o cinto e bota no meio das pernas, bota debaixo do braço, que não traz o cinto. Como que a gente pode entender uma coisa dessa? Não é verdade? Então, realmente precisa, sim, ter a cultura. E às vezes é a criança que fala para a mãe e para o pai: bota o cinto, tem que botar o cinto. Então, aquilo que a gente ensina, às vezes, para a criança, é ela que vai falar aqui, ó, para botar o cinto. Perfeito, perfeito comentário. Inclusive, a gente até falou bastante no nosso último podcast sobre inteligência artificial, sobre o ChatGPT, e aí saiu a notícia que o chat teve seus dados vazados, né? É uma ferramenta nova que estava todo mundo usando e também passou por isso. Vocês acreditam que dava para ter sido evitado? E como vocês acreditam que poderia ter sido evitado? A questão do evitar é uma palavra muito forte, né? Enfim, eu tive um professor de risco cyber que dizia assim: a melhor forma de evitar risco é não operar, né? Mas certamente dá para você gerenciar esse risco e mitigar boa parte deles, né? Então, eu vou dar um exemplo sobre isso, né? E é muito do que eu acho que muitas empresas estão aprendendo a fazer depois que passam por um incidente cibernético, né? Então, caramba, dá para você evitar, por exemplo, que o teu e-mail pessoal seja indevidamente acessado? São tantos atores, né? Ou seja, normalmente a gente pensa no hacker das galáxias, enfim, não sei o quê, mas não, você tem gente que tem o seu e-mail violado por um prestador de serviço que foi consertar o telefone, tem gente que tem o seu e-mail violado por um cônjuge, tem gente que tem seu e-mail violado pelo ladrão da bicicleta, e enfim, tem uma série de atores, e a gente tem que ter medidas de segurança aí contra todos esses atores. Nesse sentido, muita gente hoje não tem muito esse conceito ainda da cyberhigiene, né? No negócio do e-mail, no exemplo do e-mail pessoal, por exemplo, será que você precisa ter seus e-mails de 10, 15 anos online ali na tua caixa de e-mail? Caramba, sabe? Quantas e quantas vezes você vai precisar ter acesso a um contrato de compra e venda de imóvel que você tem no teu e-mail de 10 anos atrás? Sabe? Então, Montanaro, então é melhor ir lá pagar? Não, não necessariamente. Você pode transferir isso para uma mídia offline e, se você precisar ter acesso a um dado de 10 anos atrás, uma vez por ano, tá bom. Naquela vez não vai ser tão conveniente, né? Brilhante ponto
da Patrícia sobre segurança e conveniência, porque é exatamente isso. Naquele momento não vai ser tão conveniente de você entrar lá, digitar a palavra-chave, pegar e mandar, mas você tem tanto ganho de segurança, né, guardando isso numa mídia offline, dentro de um cofre, em casa, criptografado, é claro, enfim, as medidas são N, né? Que, caramba, acho que você acaba dosando muito bem isso. Então, no caso específico do ChatGPT, o que acho que muita gente acabou aprendendo é que são interações tão sensíveis, né? Ou seja, estamos falando aqui de coisas tão profundas de tanta gente que se achavam conversando com um robô, né? Tipo, ninguém vai descobrir aqui a minha conversa com a máquina, né? Tem até aquele filme Eu, Robô, enfim, que negócio meio louco, né? Então, eu acho que objetivamente com relação à tua pergunta, portanto, né? Evitar, eu acho que não, nunca ninguém vai conseguir evitar de fato nada, né? Mas daria para minimizar e mitigar, sim, tá? E aí as medidas são, nossa, inúmeras. Se a gente tivesse uma resposta mágica, uma fórmula secreta, que é a bala de prata que resolveria todos os problemas de segurança da informação, acho que a gente tem muito pessoas, processos, tecnologia, muita coisa dentro de cada uma dessas vertentes aí, sem falar aí de todo o programa do NIST Cyber Security Framework, mas isso a gente pode falar numa outra oportunidade. A Patrícia com certeza vai falar melhor. Eu acredito, minha percepção, né, que toda vez que a gente está desenvolvendo uma nova tecnologia, pensando que a gente já tem que ter a cultura trazida pela própria LGPD, que a gente chama de Privacy by Design, e a gente diria hoje até de Cyber Security by Design, que algumas coisas já podiam estar pensadas no desenvolvimento, sim. Agora, com toda certeza, o criminoso está sempre um passo na frente. Sabe, Mari? Então, é aquelas lições aprendidas, é olhar o que pode ter sido aquela vulnerabilidade, aquele ataque, já trazer para um trabalho de o que eu preciso, então, baixar numa nova atualização para que aquilo traga um nível de segurança maior para os usuários, disparar essa atualização, que eu acho a atualização um nome chique, fofo, elegante, inventado pela indústria de software, para não falar recall, que as outras indústrias sempre usaram para dizer que tinha um defeitinho que tinha que consertar, e eu acho ruim que a gente usa a palavra atualização, que ela tem um efeito positivo, quando a gente tinha que, às vezes, dar o tom do problema e fazer com que todo mundo agisse rápido, porque se você diz para alguém, olha, vem aqui trocar seu pneu, porque senão você pode sofrer um acidente, todo mundo sai correndo para trocar o pneu, sabe? Então, você dá, digamos, a seriedade daquilo. Agora, do jeito como a gente fez na indústria de software, que tudo parece uma atualização apenas, às vezes o próprio usuário depois não atualiza. E aí, por mais que você tenha uma nova versão mais segura, que já tenha incorporado as melhorias necessárias, as pessoas continuam na versão anterior, porque a gente não traz o nível de gravidade, de urgência adequado numa campanha que faz um recall. Diz, olha, gente, está circulando aí uma versão que está com um problema, vamos baixar a versão nova, senão você pode ser atacado. Sabe assim, aquela passar real mesmo, para deixar assim todo mundo, digamos, participativo para ajudar a trazer a camada de solução. Eu dou muitos treinamentos de segurança e que se você não traz a linha de frente, que é o próprio usuário, para colaborar na proteção, é onde normalmente você acaba tendo um desafio. É aquela história assim, todo mundo botou a porta, botou a tranca e a pessoa deixou a porta aberta. Então, não adianta você ter a melhor ferramenta estabelecida se ali na hora do uso, que é o uso do dia a dia, você não seguir o protocolo de segurança. Perfeito, show de bola. E chegamos ao nosso quadro final, estamos falando do Voltec. O
Voltec é o quadro em que trazemos o assunto mais para perto do turismo e dos profissionais e personalidades do mundo tecnológico. Então aqui a gente já falou que existe muito risco, muitas ações que a gente pode tomar e tudo mais, e pensando no ciclo da viagem em si, que a gente faz a pesquisa, a compra, né, de uma viagem, e efetivamente estamos viajando, né? Tem um ciclo para a gente ter uma viagem. Pensando em tudo isso, o que vocês sugerem para a gente minimizar nossos vazamentos de dados e qualquer tipo de ameaça cibernética? Então, existe isso, como a gente, como usuário, pode minimizar diante de todo esse cenário que a gente já falou? Mari, eu acho que tudo começa novamente na questão do desconfiômetro. Perceba quanto a gente está falando aqui do comportamento humano, educação, conscientização, né? Entender, Mari, assim, eu gosto muito da forma como os americanos tratam alguns problemas, especialmente a questão do contra-terrorismo, né? Qualquer lugar onde você caminha, onde você vai lá no transporte público, tem lá os avisos, né? Se você ver alguma coisa, diga alguma coisa, sabe? Então, qual é a questão? Eles colocam toda a população na seguinte mensagem: esteja sempre alerta, estamos sempre sob ameaça, né? Desconfie de qualquer coisa suspeita e fale a respeito. Nesse sentido, caramba, olha só, você falou de comprar uma viagem, né? Quem é que não está caçando online lá o preço mais barato de um ticket aéreo? Né? E você, pô, acho que todo mundo faz isso, né? Enfim, a gente está querendo, obviamente, sempre pechinchar, está querendo comprar, afinal de contas, é a mesma passagem aérea na nossa cabeça, né? Então a gente acaba buscando em vários sites e tal, mas é impressionante como sites desses vão aparecendo aos montes, e de cada 100 deles que tem online, você vai ter lá no mínimo uns 5% que vão agir com dolo, que querem de fato fazer alguma coisa errada com a gente, não só com os nossos dados, mas querem fraudar, querem nosso dinheiro, etc. E tem uma série de outros, e acho que esse na verdade, é o maior risco, que é o que está escondido, né, Mari? Porque quando você faz uma compra online e você não recebe o produto e etc., é a típica fraude: comprou no lugar errado, não checou a reputação e etc. É o famoso golpe por golpe. Mas tem uma série de outros sites onde a gente não só faz a compra, coloca os dados dos nossos familiares, alguns deles administram a viagem, se coloca lá o aluguel de carro, o hotel, tudo junto e etc. E você, como disse muito bem a Patrícia, né, pô, você não está olhando lá a política de privacidade, você não sabe se tem o DPO ou não, se eles investem em segurança ou não, enfim, então, e até mais do que isso, né? Se você não ler os termos de uso, e talvez você esteja expressamente consentindo ali que eles podem fazer uma série de coisas que certamente ninguém quer que seja feita ali com os teus dados, né? Então, minimamente, acho que, portanto, escolher empresas sérias no momento que você for fazer isso, porque as que não são muito sérias acabam sofrendo um volume de incidentes muito maior, e mais ainda, uma vez que sofrem os incidentes, não chegam de fato à causa raiz e à extensão do dano desses incidentes, e nem avisam os seus clientes que sofreram. Eu acho que esse também é um outro problema seríssimo. Tem principalmente assim, nesses países, né, onde tem pouca regulação e etc. Então você imagina, você compra lá um ticket aéreo online, um site, sei lá da onde, essa empresa pode ter um incidente, você nunca vai ficar sabendo disso, e quando você menos sabe, seus dados estão ali sendo comercializados num fórum criminoso qualquer, aí em qualquer dark web, enfim. Então, esse é o grande ponto, que a gente olhe novamente, não só pelo ângulo do bônus, sabe? Ah, encontrei um ticket mais barato aqui, tudo bem, você pode até ter viajado, mas como é que eles conseguem fazer um preço mais barato? Será que eles estão negligenciando a segurança dos teus dados? Isso de alguma forma vai te vulnerabilizar no futuro? Então eu só colocaria esse alerta no momento que você. Isso serve para todos os estágios da viagem, não só no momento de procurar, comprar, mas tudo aquilo que tem a ver com a utilização de dados durante uma viagem. Para fechar, eu acredito que o que o usuário, né, que está em viagem mais pode fazer, começa assim, né? Segurança da informação começa por informação. Então, aonde eu estiver fazendo as compras, adquirindo, é importante sempre olhar, né, se eu estou num ambiente, um site que prioriza a segurança, qual a segurança do ambiente, né? A lei, a LGPD, tem princípios, estão no artigo 6.
um dos princípios que a lei traz muito forte é o princípio que é chamado da minimização. Menos é mais. Então, vou passar o mínimo de informação necessária para aquilo que a gente precisa. Então, tem que ter cuidado, assim, quando a gente está fazendo todo um trato relacionado a viagens, muitas vezes a gente precisa passar documentos, precisa de uma informação, né, de nome, data de nascimento, tudo isso. Eu mesma recentemente voltei de uma viagem nos Estados Unidos, que eles estão mudando toda uma regra lá. Então, se fica uma coisa preenchida errada, te dá problema para você passar nos aeroportos. Então, é uma informação não apenas correta, completa, mas correta, né, atualizada, essa checagem mesmo dos materiais. Mas, assim, copia só quem você precisa copiar, não um monte de gente, né? Cuidado com isso. Às vezes as pessoas hoje têm o hábito de copiar 3, 4, 5, 10 pessoas num e-mail, ou manda uma coisa num grupo, onde que está indo parar essa informação, né? Às vezes a pessoa faz grupo da viagem, aí fica mandando lá o RG, o CPF, tudo no grupo, daqui a pouco cartão de crédito no grupo. O que é isso, gente, né? Então, assim, esse cuidado, né, de prestar atenção. O site tem política de privacidade, quem é o encarregado, os cuidados de segurança, minimização, né? E acho que a gente consegue fazer uma viagem mais tranquila. E nas mídias sociais, a boa prática hoje, postar foto na volta da viagem, para o bandido não saber que a casa ficou sozinha, né? Porque essa coisa de já ir para o aeroporto dizendo, estamos indo viajar, a gente está passando a fita para o bandido também, né? Muito cuidado. Muito bom, muito Excelente. bom. Ô, Mário, eu E lembrei esse aqui de uma coisa sobre a questão da minimização. Se você está em viagem, por exemplo, e precisa passar dados teus, seja para fazer uma reserva, fazer um pagamento e etc., aproveita os recursos, tipo do WhatsApp, que tem lá as mensagens que desaparecem depois de um dia. Se aquele agente que trabalha lá na área do turismo, a pessoa do hotel, Uhum. qualquer, ainda mais máquina de hotel, nossa, que é hiper vulnerável, é um monte de coisa, porque é muita gente mexendo e tal, sabe? Então, você precisa se comunicar via WhatsApp, passar seus dados, beleza, mas pelo menos ativa esse recurso, porque no dia seguinte esses seus dados já se autodestroem sem que a pessoa precise ir lá ter a vontade de apagar e tal. Então, dica simples, mas que Perfeito. no hábito consegue te ajudar no dia a dia. Perfeito. Usar a tecnologia a nosso favor também, né? Para coisas Com boas. certeza, Totalmente. com certeza. Muito bom. E esse foi o Saída Tech desse mês. Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos convidados, Patrícia Peck e Domingo Montanaro, e a minha colega, Mariana Maronese. Obrigado pelo bate-papo e por todos os comentários e dicas valiosas. Patrícia e Montanaro, se Uhum. querem trazer mais algumas considerações? Obrigada pela participação. Bem, obrigada de novo pelo convite, Cristina, Mariana. Ótimo estar aqui com o colega Montanaro para a gente passar essas dicas. E acho que a gente está sempre num processo de aprendizado, de aperfeiçoamento contínuo. Acho que a pauta da proteção de dados é uma pauta permanente. O Brasil precisa, sim, trabalhar isso assim na sua rotina, no seu dia a dia, o brasileiro, seja no trabalho, seja no lazer, na vida pessoal, com a família, com os filhos, que é assim que a gente vai ficar mais seguro, numa prática que é individual. Não adianta dizer, eu sou seguro de segunda a sexta, sábado e domingo, eu esqueço tudo, né? Quando eu estou na minha vida pessoal, eu não sigo, porque aí é nessa hora que acontece o incidente, né? Acho que é a cultura mesmo de pensar segurança, privacidade. No final, a gente está protegendo reputação e patrimônio, e tudo está em dados. É isso, e lembrar aqui a quem está ouvindo, quem está assistindo, que todas as benesses, as maravilhas aí da tecnologia têm, obviamente, um custo, tem um ônus, e eu não estou falando só de custo financeiro, estou falando de risco. Então, muita gente acaba aprendendo só pela dor, e a gente está aqui falando para que, de fato, outras pessoas consigam aprender aí pelo amor, né? Então, dizem que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, uma pessoa brilhante aprende com os erros dos outros. Então, se a gente puder aprender com os erros dos outros aí, melhor. Agradeço muito aqui a Copastor de me dar a oportunidade aqui de falar com vocês e principalmente ter a honra aqui de participar com a Patrícia. Muito obrigado. Curtiu nosso voo tecnológico? Compartilhe com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo.
Cuide dos seus bytes e aguarde nossos próximos podcasts. Obrigada.